E hoje o Brasil, Flamengo, todos os clubes, todas as seleções, todos os amantes de futebol, todo e qualquer um que gosta desse esporte conhece Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo, esse que se despediu, né, nos deixou ontem, hoje basicamente, né, faleceu com 92 anos, um ícone do futebol, um único tetracampeão, né, de Copa do Mundo. Zagallo que venceu Copas como jogador, que foi um baita jogador, e também como técnico, que foi também um excelente técnico. Ele que já foi eleito aí o segundo melhor técnico de toda a história, ele que já foi eleito o melhor futebolista no conjunto da obra, né? Dentro das personalidades do futebol, um dos caras que mais fez pelo esporte. Uma pessoa de energia ímpar, uma pessoa alegre, que sempre se devotou totalmente para a seleção brasileira. Já foi técnico do Flamengo, já foi técnico de outras equipes, um cara que respirava futebol, um cara que se entregava 100% para o esporte. E por isso que hoje eu estou com a camisa do Brasil. Eu acho que é uma das maneiras que a gente tem de homenagear essa lenda, um cara que proporcionou para o brasileiro muitas alegrias. Então, gostaria de desejar aqui as minhas considerações para a família do Zagallo, pedir para que Deus de fato ilumine cada um deles e que dê ao nosso tetracampeão mundial o descanso pleno e eterno que ele merece. Bom, gente, não tem como ser um vídeo alegre hoje, mas a gente tem que atualizar vocês sobre tudo que aconteceu. O Flamengo venceu o São José ontem por 2-1 na Copinha, né? Liderando o grupo agora, e vai começar a ter os próximos enfrentamentos. A partir dos próximos jogos a gente começa aí a trazer as notícias de resultado, fazer meio que uma análise passo a passo dos jogadores. Falar um pouco aí sobre o mercado da bola. O Flamengo continua enroscado, continua tentando fazer com que as contratações cheguem e, pelo que eu estou vendo, não vai conseguir cumprir o prazo que deu ao Tite, que seria até o dia 8 de janeiro, ou seja, até a próxima segunda-feira, apresentar todos os reforços necessários para o Mengão. Basicamente, o Flamengo está mirando a contratação de lateral esquerdo, zagueiro, e busca um meia de criação para compor o elenco e um ponta direita aí para cobrir, digamos assim, a carência que o Everton Ribeiro deixou. Por que eu digo cobrir a carência? Porque, em teoria, essa carência da lateral direita não existiria, já que o Everton Ribeiro não jogaria mais pela ponta direita, jogaria como meio-campista, segundo o próprio Tite. E não estou entendendo por que o Flamengo está buscando tanto em ponta direita, sendo que ele contratou há pouco tempo o Luiz Araújo. Parece que o Luiz Araújo de fato não é um jogador que o Tite pretendia e que não é um jogador que vai fazer com que as coisas aconteçam por ali. E aí eu pergunto a vocês por que foi pago 60 milhões de reais por um jogador que até então não está nem nos planos do Tite e possivelmente não estava nos planos dos técnicos anteriores, né? Porque se for parar para olhar, o Jorge Sampaoli também não botava o Luiz Araújo para jogar bola. Então, assim, é uma contratação que veio, chega com um certo renome, porque falaram que ele era um bom jogador, eu de fato fui contra, mas o jogador está ali e tem que ser usado, porque salário ele recebe. E até que ele se mostrou um bom jogador no final da temporada. Claro, sofreu algumas lesões ali, então isso deu uma baixa nele. Mas aparentemente não é o jogador que o Tite esperava para ter na posição. O Flamengo sonda aí agora diversos jogadores, diversos possíveis meio-campistas, mas nenhum deles de fato encabeça uma lista de desejos do Flamengo, até pelos altos preços. O jogador com maior grife, maior potencial, que seria o Paulo Dybala, o Flamengo não evoluiu, não foi atrás, e isso me causa até uma certa estranheza, porque em conversas agora com o Betis, o Luiz Henrique foi dado como jogador que o Flamengo queria, certo? E aí o Flamengo tentou evoluir com um empréstimo, não conseguiu, e aí o Betis agora está pedindo 18 milhões de euros para vender o jogador. Que é um ponta-direita que eu já cansei de falar aqui, é uma posição que o Flamengo não usa. Você ser ponta-direita no Flamengo é uma posição totalmente ingrata, porque o Flamengo normalmente não usa ponta-direita. Ele usa um meio-campista aberto pela direita. Assim foi com o Everton Ribeiro durante todo o tempo, depois passou-se a ser com o Matheus Gonçalves. Então, assim, não acho que haja necessidade de ter um ponta-direita. A gente já trouxe o Kennedy, que não foi utilizado, a gente já trouxe diversos jogadores. É só o cara jogar na ponta esquerda que ele dá certo, porque o Flamengo, de fato, utiliza um ponto esquerdo e um centroavante. Sempre foi assim o jeito de jogar do Flamengo. O ponta direita ele acaba não sendo utilizado. Até agora, o Flamengo não usava.
E vai continuar não usando. Sabe por quê? Porque o Tite gosta dos famosos laterais construtores que apoiam o ataque. Então não tem necessidade de você ter um lateral lá na frente cobrindo o ataque e você ter um ponto. Os dois jogadores vão ocupar o mesmo espaço. E é por isso que o Tite colocava o Everton Ribeiro como meia, mais centralizado, para cobrir o lateral direito, para dar a cobertura caso perca a bola. Então isso indica mais ainda que o Flamengo não usa a ponta direita. Por quê? Porque o ponta direita, além de ficar inútil, não dá cobertura para o lateral direito. Entendeu? O lateral direito sobe. O meio-campista está aqui atrás, para dar a cobertura, caso ele perca a bola aqui na frente. Já o ponta direita, ele estaria aqui na frente, junto com o lateral direito que está apoiando o ataque. Então, se perder a bola, são dois homens inúteis, basicamente. Até porque o ponta não vai dar conta de voltar e correr, porque ele não tem nem preparo físico para isso. Então, senhoras e senhores, eu acho que o Flamengo está errando nas ponderações dele e também está sonhando alto demais. Eu acho o seguinte, o Flamengo ele tem que tentar entender qual que é o padrão de jogador que ele quer para o mercado. Possivelmente uma joia, ou um jogador mais veterano, ou um jogador não tão mais veterano assim, digamos, um jogador de 27, 28 anos, mas que já seja consagrado, algo nesse sentido. Porque esse me parece ser o ideal para o Flamengo. Um jogador não tão velho, mas que já tem algumas glórias, algumas conquistas, e que a gente sabe que esse cara joga bola. Aí ele traz, o Flamengo traz esse jogador para cá, e esse cara, no meio de vários outros craques, brilha mais ainda e garante títulos para o Flamengo. Foi assim a receita do Flamengo até agora, que fez com que o Flamengo fosse campeão. O Flamengo não trouxe nenhum super, hiper craque. Então, assim, não dá agora também para querer subir o sarrafo lá em cima e só contratar jogador top, porque jogador top é caro. Por exemplo, o De La Cruz. O De La Cruz não é um superstar, mas ele é um ótimo jogador. É aquele cara que eu falei. Um jogador não tão jovem, mas também não tão velho, que já é renomado e consagrado porque já ganhou muitas coisas. O cara custou 80 milhões de reais. Então, assim, Flamengo de 160 que tinha para investir, já torrou 80. Então, sobram 80. Assim, vai ter que trazer mais 3, 4 jogadores? Não dá para você contratar um monte de jogador no nível top. O Matias Vinha, 10 milhões de euros a Roma tá pedindo. Nesse patamar, o Flamengo não vai conseguir contratar. Aí foi sondar quem? O Emerson Royal. Cara, pô, acorda. O Emerson Royal, ele é lateral que já cobriu a seleção brasileira em Copa do Mundo. O cara joga bola. O cara não é um jogador ruim. Aí foi lá atrás do jogador no Tottenham, o Tottenham falou, olha, a gente até negocia ele, mas tem o Milan que quer comprar. Pronto, acabou. Acabou o sonho do Flamengo. O Milan tem mais dinheiro. O Milan paga em euro. O Milan recebe e paga em euro. Então fica complicado. Assim, eu acho que o Flamengo está começando a se perder nas negociações. Outro ponto é pagar muito caro em jogadores que não valem a pena. O Capixaba, por exemplo. Pô, estão pedindo 35 milhões de reais no Capixaba. Estão pedindo 50 milhões de reais, 55 milhões de reais, se não me engano, no Léo Ortiz. Cara, para pensar. O Nino do Fluminense, o Nino, que é muito mais zagueiro do que o Léo Ortiz. Muito mais. Eu não estou dizendo que o Léo Ortiz é ruim, o Léo Ortiz é um bom zagueiro. Só que o Nino é mais completo. O Nino foi vendido, se eu não estou enganado, por menos de 30 milhões de reais, cara. Porra, menos de 30 milhões de reais pro Nino, que é, em teoria, o melhor zagueiro que nós tínhamos aqui em solo brasileiro. Jovem, promissor. Aí você vai pagar 50 no Léo Ortiz? Pô, não faz sentido. E o Flamengo parece que não entende isso, parece que não vê isso. Porque assim, no mundo do futebol, você fica sabendo o preço que os jogadores são vendidos. Então você consegue, mais ou menos, fazer ali uma comparação. Pô, se o melhor zagueiro que nós tínhamos no Brasil foi vendido por 30, eu não posso contratar esse cara aqui, que é uns 80% do que ele joga, uns 90% do que ele joga, por mais de 25, 26. Aí o Flamengo quer pagar 50. Aí fica difícil, né? Bom, gente, esse é o vídeo. Eu peço que você, de fato, reze, ore pelo Zagallo, pela família dele, que deseje ao nosso ídolo uma boa passagem. Esse é um pedido de coração meu, eu era um grande fã dele, sou um grande fã da seleção brasileira, então me dói bastante perder um atleta e uma pessoa tão especial como ele. Peço que você deixe aí nos comentários uma oração, um desejo bom para o Zagallo, ou talvez uma conquista que ele tenha tido aí, tanto com o Flamengo, tanto com a seleção brasileira, que tenha te marcado. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com teus amigos e assina o sininho da notificação. Fui!